Coronel Naime, vasta experiência em manifestações aqui no DF. Sim, senhor. Em sua experiência, cerca de quantos manifestantes se encontravam na esplanada dos ministérios no 8 de janeiro? Excelência, eu só vi através de imagens de 10 a 12 mil pessoas. Muito diferente das manifestações anteriores, que cerca de 500 mil pessoas, até 1 milhão, se apresentavam. E nessas grandes manifestações, ordeiras, pacíficas, não houve qualquer invasão ou depredação, quebra de patrimônio público. O senhor já informou que estava afastado de licença no 8 de janeiro. Também não estava no momento das reuniões preparatórias e dos planejamentos anteriores à possibilidade de 8 de janeiro. Não, senhor, excelência. Eu tomei conhecimento do planejamento só depois que eu fui preso. O senhor poderia explicar a diferença de sobreaviso para prontidão, rapidamente? O efetivo de sobreaviso, ele permanece em casa. O efetivo de prontidão, ele permanece no quartel. De prontidão, eles chegariam em quanto tempo, choque, BOPE, o efetivo completo? 40 minutos. Imagine como estavam em sobreaviso, que ainda teria que se dirigir a seus batalhões, suas unidades, se equipar à saída. Ou seja, ter sobreaviso, eles não atenderiam à demanda que aconteceu no 8 de janeiro. Foi colocado até pela relatora, e a oposição também bem conhece, nós sabemos que foi o coronel Klepter que deu a ordem, a determinação de colocar essas tropas, esses batalhões de sobreaviso. Qual era a função do coronel Klepter no início de janeiro até o 8 de janeiro? O coronel Klepter era o subcomandante-geral. Qual a posição dele, o cargo, a função dele agora? Hoje ele é o comandante-geral da Polícia Militar do Distrito Federal. Quem o promoveu a comandante-geral? Doutor Ricardo Capelli. Ricardo Capelli, o interventor, o promoveu, a pessoa que colocou as tropas todas de sobreaviso e não de prontidão. Ricardo Capelli, antes de ser interventor, ele trabalhava em que ministério? Excelência, que eu tenho conhecimento do Ministério da Justiça. 02 do Ministério da Justiça do senhor Flávio Dino. Mesmo de licença, o senhor vestiu a sua farda e foi à esplanada tentar evitar que manifestantes invadissem e depredassem patrimônio público. Onde estava o coronel Klepter? Ele estava no Gabinete de Gestão de Crise na Secretaria de Segurança. Ele chegou na presença de quem ao Teatro de Operações? Juntamente com o Dr. Capelli. O senhor declarou que a entrada nos prédios públicos no 8 de janeiro foi fácil e diferenciada, isso comparado a diversas manifestações. Portanto, clara omissão. Qual é a atribuição, a obrigação e a responsabilidade da Polícia Militar do Distrito Federal diretamente aos prédios dos 3 poderes, inclusive internamente? Excelência, a Polícia Militar, a responsabilidade dela é somente nas vias do Distrito Federal. E eu cito para os senhores, historicamente, eu operando de choque, inclusive na época do movimento do Passe Livre, eu lembro que o excelentíssimo senhor senador Renan Calheiros era o presidente dessa casa, e ele mesmo deu a determinação que a polícia de choque não podia entrar no Congresso, pois nós não temos jurisdição aqui dentro. Então a Polícia Militar ela age dos limites do Congresso para fora. E todas as vezes que houve alguma intervenção, que eu estava à frente, que nós entramos aqui no Congresso, foi com autorização do presidente da casa. E eu, por várias vezes, já presenciei fatos dos manifestantes invadirem a chapelaria, a tropa de choque da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal conseguir conter ali na chapelaria, enquanto a Polícia Militar se reorganizava e retirava essa tropa de volta para as vias. Só que dessa vez, assim, realmente foi impressionante como foi fácil adentrar os prédios públicos. Impressionante como foi fácil adentrar os prédios públicos. Os 3 prédios dos 3 poderes pertencem à administração pública federal ou distrital? Pertence à administração pública legislativa federal, ao judiciário federal e ao executivo federal. Então, o senhor não estava trabalhando no momento do 8 de janeiro, nem no planejamento. O senhor vestiu sua farda e foi para o fronte tentar ajudar os colegas no trabalho. O senhor não estava nos grupos que recebiam as notícias de ameaças e alertas do perigo de invasão em grupos federais ou distritais, e a Polícia Militar do Distrito Federal não tem qualquer atribuição perante os 3 prédios públicos dos 3 poderes. Então, coronel, o senhor está claramente, indevidamente preso, enquanto outras autoridades deveriam estar no seu lugar.